9 horas e 23 minutos, é hora da gente chamar aqui o nosso parceiro Orlando Câmara para mais um X-Tudo Caboquinho. Orlando sempre traz informação, análise e comentário sobre cidade, comportamento, sobre cultura, sobre sociedade. E é o dia da gente fazer aquela perguntinha. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje. Olá para vocês. Antes de falar o sabor de hoje, eu preciso me justificar pela ausência da última semana. Dizer ao nosso ouvinte que eu prezo muito, que eu estava sem voz e a pouca voz que havia estava muito prejudicada. Não sei, inclusive, se está 100% hoje, mas já consigo fazer a coluna. O sabor de hoje é de ponto de vista. Há um ano e pouco atrás, 1 ano e 2 meses, na verdade, atrás, uma série de situações em minha vida me levaram a querer mudar de imóvel, para mudar de vida. Eu morava 26 anos no centro, gostava de onde eu morava, mas já havia a intenção de mudança de uns 5 anos para cá, especialmente por conta da segurança pública naquela área e da degradação ambiental. E eu, ao mudar de casa, eu tinha alguns objetivos, né? Do apartamento novo, eu tinha o objetivo que fosse um apartamento, que não fosse distante do centro, que fosse maior do que o apartamento que eu ocupava, que tivesse varanda e que eu pudesse ser um closet. A verdade é que eu procurei bastante inicialmente, não encontrei nada, mas no dia que eu encontrei o que eu queria, eu fui à luta e entre eu visitar o imóvel e o comprar foram 4 meses. E isso muda muito a vida da gente, porque a rotina muda, né? Eu, antes de ocupar o imóvel que eu ocupo hoje, e onde eu estou bastante satisfeito, inclusive, eu sabia que ele tinha visitas de vizinhos. De um vizinho especificamente, que é um gavião. Exatamente isso. É um gavião que posava na varanda, numa das varandas do meu apartamento. Mudei. Eu passei a perceber que a visita na minha varanda continuava sendo do gavião, que eu não sabia a espécie, que eu não sabia se era só ele, mas que eu achava que eu sabia onde ele morava, porque um grande pedaço de floresta ou de árvores que ficam perto do meu novo apartamento. Eu sempre o via saindo e voltando para lá. A verdade é que eu comecei a ficar mais ligado nisso, a ponto de sentir falta da visita desse gavião, que eu já batizei, inclusive, né? Como eu não sei se é um gavião macho ou fêmea, eu coloquei o nome de Robinson, por conta do filme A Primeira Noite de um Homem. Porque aí, se ele for um macho, ele é Mr. Robinson, e se ele for uma fêmea, ele é Mrs. Robinson. Foi mais ou menos essa lógica, e foi um nome que veio muito naturalmente. A verdade é que eu descobri que os gaviões cantam, que eles voam em dupla, e eu percebi que ele tinha uma certa regularidade de horários na varanda de casa, especialmente em dias não chuvosos. E acabou sendo uma relação maravilhosa, que eu me abri para a minha vizinhança nova. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que muito perto de casa eu tenho uma área onde se concentram muitas curicas, que é aquele passarinho que nem é periquito e também não é papagaio, é um entremeio. E que nem toda curica é verde, ela pode ser azul, olha que coisa maluca, né? Ou seja, eu comecei a perceber melhor a área e a notar que, por exemplo, aquilo que eu fazia em Figueiredo, de observação de pássaros, e que as pessoas pagam um valor significativo para fazer em Figueiredo, de alguma forma, eu podia fazer uma observação de pássaros aqui na cidade, exatamente na área onde eu moro. Só para a gente encurtar a conversa, eu descobri uma rota, por exemplo, que ontem, segunda-feira, eu saí da academia e fui a pé para casa, no meu apartamento novo, e numa rua que eu sempre passo na mesma hora e que os gaviões estão lá voando em bando, havia 7 gaviões ontem. E eu prossegui no caminho até onde começam a aparecer as curicas e eu percebi que os gaviões diminuíram para aquela área o voo, mas que ainda havia alguns deles e percebi as curicas de cor e até alguns passarinhos de chão, passarinhos amarelinhos que eu não sei dizer se são canários ou não. A verdade é que isso despertou em mim uma curiosidade tão grande que eu até já sei mais ou menos que os gaviões que vêm aqui em casa e que voam pela essa área ou são gaviões carijós ou são gaviões reais. Não tem nenhuma arpia, aquele gaviãozão grande, mas eles são muito parecidos, com uma plumagem branca e cinza. E aí fiquei pensando, gente, já imaginou um turista norte-americano, por exemplo, se eu pudesse trazê-lo para visitar esse caminho que eu faço da academia para casa a pé, e ele se deparasse com 7 gaviões voando, que coisa genial não seria para ele? E
eu vou dizer mais, não só para o turista, eu mesmo, que sou praticante da mobigrafia, que é a fotografia com dispositivos móveis, como celular, como tablet, eu já pensei, inclusive, a readquirir uma câmera digital com um bom zoom, uma boa lente, para fotografar os passarinhos. Porque acaba sendo um entretenimento, um hobby, uma diversão, uma atividade muito saudável e boa. Mas tudo isso significa dizer que nós moramos na Amazônia. Se eu não morasse aqui, era muito provável que eu pouco tivesse um gavião na minha varanda me visitando. E que eles viessem cantar aqui e já vieram até de 2. Olha que coisa bacana. E eu fiquei pensando, gente, a gente não pensa a cidade por esse ponto de vista, né? Nós nunca pensamos a cidade, por exemplo, mais parques urbanos, mais preservação de áreas vegetais, mais trilhas interpretativas em áreas urbanas. Não, a gente está sempre vendo pelo lado, como diz o poeta, por esse pão para comer e esse chão para dormir. A gente pensa na cidade para sobreviver e não para viver. Pensa na cidade, no asfalto, no ônibus, porque nós somos pobres de tudo, inclusive do que é básico, do que é essencial. Mas somos tão ricos de natureza e pouco valorizamos isso. Eu sinto falta, sinceramente, de planos para a cidade ser uma cidade ambientalmente mais correta e mais aproveitável. A chuva de domingo, por exemplo, trouxe jacarés para a rua. Eu vi o vídeo, inclusive, de um jacaré numa rua que ficou alagada. Ah, os igarapés estão podres. Estão podres, mas têm vida. E onde há vida, há esperança. Quando é que nós vamos trocar o ponto de vista de ver Manaus pelo lado ruim e começar a tentar vê-la pelo lado bom? Os administradores têm que pensar assim no asfalto e têm que pensar no transporte, porque nós pagamos IPVA e pagamos por isso imposto, mas eles são obrigados a ver a cidade por uma outra ótica. Eu lamento muito, por exemplo, que a gente tenha como parque urbano mais interpretativo hoje, pouquíssimos. Inclusive, hoje basicamente se resumiu ao Musa, que é muito longe para grande parte da cidade, que tem limitações de horário, e o Bosque da Ciência, que faz um trabalho maravilhoso. Mas e os outros? O próprio Parque dos Bilhares agora me parece que teve uma série de árvores cortadas para sediar uma sede de uma unidade gestora do município. Que contrassenso é esse? Está na hora da gente pensar na cidade pelo aspecto ambiental, de valorizar essas coisas diferentes que nós temos de Amazônia. Não precisa inventar muita coisa, não. Não tem que ser um parque temático. Não tem que pintar chão para parecer playground. É valorizar essas coisas da vida que ela nos proporciona. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu gostaria muito que eu tivesse me feito entender, porque é importante começar olhar a cidade fora da caixa. Bem, para vocês uma semana maravilhosa, que a gente possa enxergar novos horizontes. Bom dia. Muito bem, tá aí a coluna do Orlando Câmara conosco aqui, o X-Tudo Caboquinho. Eu assino embaixo, viu? A gente tem, na verdade, um pouco de vergonha, né? E a gente tem que admitir isso. O amazonense, o manauara, né? Eu não vou dizer que são todos, não, mas grande parte, infelizmente, tem vergonha de que a nossa cidade seja uma cidade no meio da floresta. Muitas vezes eu já vi o pessoal falando, e não é por maldade, não, até amigos e amigas mesmo falando o seguinte: o pessoal acha que aqui em Manaus só tem mato, floresta, rio e bicho, mas na verdade aqui a gente tem shoppings, prédios, a gente tem aqui uma arena da Amazônia. E legal, que bom que a gente tem essa estrutura aqui, né? Apesar de que eu acho que falta muito ainda para ficar realmente bacana, para o conforto, para a população aqui da cidade. Mas infelizmente, tem grande parte de pessoas que vivem aqui na cidade de Manaus que tem vergonha da nossa característica de floresta, da nossa característica indígena, da nossa raiz amazônica, quando na verdade a gente tinha que ter muito orgulho disso. Porque quem vem de fora para cá, para Manaus, não quer ver prédio, não quer ver shopping, não quer ver a nossa arena, apesar dela ser belíssima, lindíssima, palco de Copa do Mundo. Quem vem de fora para Manaus quer ver as características que fazem de Manaus a capital da Amazônia, que é justamente a nossa floresta, o nosso rio, a nossa fauna, a nossa flora, o nosso rosto indígena, a nossa característica indígena, sabe? Que são as coisas peculiares de uma capital amazônica, como é Manaus. Então a gente tem que ter sim mais orgulho disso, tem que ter orgulho de ver bicho aqui no meio,
do nosso convívio. Eu não estou falando, claro, que a gente tem que defender animal silvestre na cidade, não é isso. Até porque a gente já invadiu e muito o território dos bichinhos aí. Mas é ter orgulho do que a gente tem por aqui. Orgulho da nossa origem indígena, né? Quando falarem que aqui tem só índio, que a gente sinta orgulho e bata no peito. Poxa, é verdade. Que bom que a gente ainda tem, né? Que a gente preserva aqui a nossa origem. Então é isso. Não é um papo... como é que eu posso dizer? Não sei se posso dizer ufanista, né? Porque, enfim, não sei se esse é o termo, mas não é um papo de... Ai, é aqui, pronto, e acabou, e é aqui que presta. Não, não é isso. Mas a gente se orgulhar e não deixar ninguém diminuir a gente pelo que a gente é. Que nós não possamos não nos sentir diminuídos quando alguém falar sobre as nossas características. Que a gente fale com orgulho. Pô, realmente, você tá certo. A gente é indígena, a gente vive no meio da floresta. A gente tem mato próximo da gente. E essa coluna do Orlando traz muito isso, né? De como o poder público também tem que pensar dessa maneira. Não só a população, né? De como o poder público tem que pensar em valorizar as características da nossa terra. Para fazer da nossa cidade uma cidade sustentável. Porque, por enquanto, a gente é uma das capitais menos arborizadas do Brasil, dentro da floresta amazônica. Olha só que contradição, né? Um bloco de cimento no meio da floresta. Que a gente possa mudar essa realidade com o nosso pensamento como população e cobrar também do poder público esse pensamento mais verde e sustentável para a nossa capital. A coluna do Orlando Câmara vai estar disponível logo mais no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, no nosso site bandnewsdifusora.com.br, para você acessar, para você ouvir, e vai estar disponível também lá na nossa rede social, no nosso Instagram, no Band News Difusora. Aí você compartilha com mais pessoas aí pra gente, quem sabe, colocar esse assunto em debate e tentar implantar esse pensamento de orgulho das nossas origens e da nossa característica. 9h35, hora de mais um intervalo, a gente volta já.